Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma aula sobre Tantra sistêmico e espiritualidade. É um trabalho já que algumas pessoas vêm me pedindo há algum tempo, né? Até meus alunos da mentoria passada que eu fiz, que foram de outros trabalhos terapêuticos. E convidei aqui amigos queridos, clientes, né? Várias pessoas, pacientes meus clínicos e não, para trazer um pouco desse conhecimento com vocês. Muitos não puderam estar ao vivo, pediram para que eu gravasse, então eu vou gravar também, para disponibilizar para aqueles que não podem estar ao vivo. Trazer bastante informação interessante hoje, útil. Não consegui finalizar a apresentação em PowerPoint, mas está tudo bem, né? Bastante trabalho aqui em Floripa, graças a Deus. E vamos compartilhar aqui, deixa eu... Espera aí. Fechar o WhatsApp se estiver aberto. Bora lá. Estão vendo a tela? Xará, me dá um joinha. Legal, 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 legal. Então, sexualidade e tantra sistêmico, né? Um caminho para o autoconhecimento, para a conexão profunda e para o êxtase. Então, o que é o Neo-Tantra? Tá? Neo-Tantra é o Tantra que nós conhecemos aqui no Ocidente, que ele foi trazido também pelo Osho, que ele é um pouco diferente do Tantra oriental, né, que vem dentro da tradição védica, do corpo de conhecimento dos Vedas. Então, há um novo movimento, um novo corpo de conhecimento, e uma nova abordagem ocidental que ela é diferente da oriental. O Neotantra ainda não é conhecido, obviamente, nem sei se será, né, pelos Vedas, pela tradição védica, mas para a nossa realidade, para aquilo que nós precisamos desenvolver em nós mesmos, né, como seres humanos, como sociedade, dentro de todo um histórico que já tivemos, é um caminho, é um corpo de conhecimento que se faz necessário. Então, o Tantra, ele é uma conexão entre corpo, mente e espírito, né? Ele é um trabalho integrativo, emoções também. Ele não é um trabalho só corporal. O Tantra, ele é a sexualidade consciente. O que seria isso? A energia sexual é uma energia criativa, e essa energia ela é interna, e é essa energia que nos impulsiona para as dinâmicas relacionais da vida. Quais são as dinâmicas relacionais? Familiar, afetiva, social, profissional. Então, com essa energia ativada, viva, pulsando no corpo, não há que se falar em procrastinação, não há que se falar em preguiça, porque você tem essa energia de criação, de vida, de movimento, de fazer e acontecer. Então, nós conseguimos, né, quando essa energia canalizada de uma forma correta, nós conseguimos levar ela para a nossa vida de uma forma mais alegre, tendo mais vitalidade, mais energia e, consecutivamente, muito mais prazer. E o que acontece hoje conosco, aqui no Ocidente, né, de acordo com nossa consciência coletiva, com as religiões, com nossos sistemas de crença, a nossa dinâmica educacional, a nossa mente ela se torna o nosso maior órgão sexual. Então, primeiramente, nós precisamos superar esses bloqueios psicológicos para aí sim poder ter melhores relações de conexão e intimidade. Né? E quando eu digo aqui melhores relações, eu não me refiro especificamente a uma relação sexual, mas a relações no mundo. Né? Quantas famílias estão desconectadas, quantos às vezes amigos, pessoas estão desconectadas ou não conseguem se conectar num nível de maior profundidade e intimidade.
Então, não basta apenas trabalhar o corpo físico, obviamente é importante, fundamental o trabalho do corpo físico, pois o nosso corpo ele também tem memória celular, ele cria couraças de proteção, né? Então o Neotantra ele também conversa muito com a bioenergética, os traços de caráter de Reich, de Lois, para quem já estudou isso, e você faz esse trabalho, obviamente, no corpo físico, que também reverbera nas emoções, nos sistemas e tudo mais, só que existe um outro corpo de conhecimento que acompanha e que potencializa esse trabalho. E aí eu trago, né, como proposta de trabalho, o Tantra sistêmico, que foi, na verdade, a minha primeira iniciação. Então, eu, como constelador familiar, eu passei por uma imersão, né, fantástica, que mudou completamente a minha vida, as minhas dinâmicas, as percepções de mundo, de realidade, que foi de Tantra sistêmico. Então, foram 7 dias, né, de trabalhos profundos dentro das constelações e tudo que as constelações trabalham e o Tantra. Né? Então, o que seria o Tantra sistêmico? Ele é uma experiência de autoconhecimento que promove profundas liberações e novas conexões de prazer, né, em seu corpo, mente, emoções e vínculo sistêmico, que é o que afeta as nossas relações familiares, afetivas, sociais e profissionais. Então, o foco do Tantra sistêmico é auxiliar quem o procura a se tornar a pessoa com quem ela gostaria de se relacionar, e assim dissolver a submissão por carência afetiva, o isolamento que a pessoa, às vezes em estado de depressão, se coloca, comportamentos agressivos para com os outros gerados por raiva ou outras compensações. Então, aqui já está a primeira grande chave, o primeiro grande segredo para quem quer ter melhores relações, é exatamente você se tornar essa pessoa com quem você gostaria de se relacionar. Você parar de procurar isso fora de você para preencher algo que você sente que falta em você. Quando você está completo, preenchido, realizado, você não precisa mais de nada fora para experimentar, para viver isso. Isso é energia sexual. E aí sim você consegue se conectar com pessoas que também estão completas em si, né? E criar, experimentar um relacionamento saudável, onde não haja vícios, onde não haja apego, onde não haja submissão, e dentre todas essas dinâmicas que muitos já conhecem. Então, o Tantra sistêmico é o resgatar e desenvolver em si aquilo que você sempre buscou fora, né? Tornando-se assim inteiro e não mais fragmentado. E aqui eu gosto de fazer um parênteses com as outras terapias. Hoje em dia existem diversos caminhos terapêuticos, e eu sou muito feliz por esses caminhos existirem, apoio e incentivo todos esses caminhos, né? Quem é meu cliente sabe disso, eu não me fixo somente aquilo que eu trabalho, que eu sei, mas indico muito também outros caminhos, trabalhos de outros profissionais que eu não trabalho, porque novos caminhos, novos resultados, e nós, como seres humanos, nós temos que trabalhar a nossa totalidade. E o que muitas pessoas fazem? Ficam trabalhando muitas vezes só a mente e não trabalham a parte sistêmica, não trabalham a parte corporal, não trabalham as suas emoções, e a mente, ela não controla as emoções, por mais que ela queira controlar. E isso é muito fácil de se saber, de se perceber. Né? Quantos de vocês pensam uma coisa e sentem outra? Querem uma coisa, dizem uma coisa e sentem outra. Por quê? Porque são corpos diferentes. O corpo mental é um, o corpo emocional é outro, o corpo físico é outro, o corpo sistêmico, né, energético, vibracional é outro. Então você precisa usar a ferramenta correta para trabalhar com o corpo correto. Então, se você está com problemas emocionais, entender o que acontece contigo não resolve o problema. Né? E é por isso que às vezes a pessoa fica anos em terapia, entende todas as dinâmicas, mas não consegue se livrar daquelas dinâmicas. Ela sabe que aquilo faz mal para ela, que ela precisa fazer diferente, mas ela não consegue fazer diferente. Por quê? Porque não é na mente a solução do problema, ela está usando o caminho errado para tratar aquilo.
E o Tantra, ele traz esse trabalho no corpo físico, e o Tantra sistêmico, ele integra com a parte sistêmica energética do trabalho de uma forma muito bonita. Então, o Tantra sistêmico, ele é a inclusão, né, e a integração do amor de pai e mãe, masculino, feminino, da sexualidade, da puberdade e da felicidade. Né? E aqui eu jogo mais uma real para vocês sobre as dinâmicas relacionais, sobre essas compensações, esses relacionamentos tóxicos, essa carência afetiva que muitos experimentam. Provavelmente as pessoas, provavelmente não, é o que se percebe, né? É fato. Ela teve problemas relacionais ou com o pai ou com a mãe, né? Muitas vezes excluiu o pai ou a mãe da vida, né? Não falo do meu pai, não gosto do meu pai, não quero saber, ou da minha mãe. E exatamente por fazer essa exclusão existe um vazio interno, né? Que não foi preenchido. E nós somos 50% nosso pai e 50% a nossa mãe. Então, quando nós excluímos pai ou mãe por causa de suas histórias, de seus comportamentos, das dinâmicas relacionais com as quais tivemos com ele, na verdade, nós estamos excluindo a nós mesmos. É como se você cortasse 50% de você e falasse, eu não preciso desse 50% e viver só com metade do seu corpo. E aí você vai tentar completar esse 50% que você excluiu com alguém que está fora de você. Então, tem muitos homens que vão procurar, não mulheres, esposas, mas sim mães para se relacionar, né? Ou no caso de relacionamento homoafetivo, vão procurar um pai, né? Por isso que existem os sugar daddies e sugar babies, etc. E tem muitas mulheres também que vão procurar um pai no homem e não um marido, né? E é daí que ocorrem as traições. Por que existem as traições? Porque sistemicamente, né, o pai, a filha, o filho não transa com o pai e com a mãe, né? Então, se eu vou procurar um pai num relacionamento e essa pessoa assume o papel do meu pai, e muitas dinâmicas relacionais são assim, eu vou procurar o amante fora daquele relacionamento. Por quê? Porque eu não vou transar com meu pai, eu não tenho mais atração sexual pelo meu pai. E vice-versa. Né? Nas dinâmicas heteroafetivas, muitas mulheres se colocam também indisponíveis para o marido, né? Na posição de filha ou na posição de mãe do marido, aí o marido não vai transar com a mãe e vai procurar alguém fora. Então, no fundo, são essas dinâmicas ocultas, quando você sai da mente, da condenação, do julgamento e vai olhar em profundidade aquilo que acontece, com o foco na solução e não mais no problema, você consegue ver de fato aquilo que é e resolver aquilo. E esse é o trabalho que faz a parte sistêmica, que faz a parte das constelações. Então, as constelações, elas mostram que o problema nunca é o problema. O problema é um sintoma de algo mais profundo, muitas vezes subconsciente, que precisa ser tratado. E por que muitas pessoas, às vezes, não conseguem resolver os seus problemas? Porque elas ficam tratando o sintoma. E isso é paliativo, é como se você colocasse um band-aid. O remédio, ele anestesia, ele ameniza, mas ele não resolve, porque aquilo volta no dia seguinte, e de novo, e as dinâmicas se repetem. Então, dentro de um trabalho sistêmico, a pessoa ela traz uma queixa, a solução nunca está na queixa. Né? A queixa é só o sintoma de algo que está causando aquilo. E, normalmente, as relações secundárias, ou seja, nossas relações com os nossos parceiros afetivos sexuais, são um reflexo das relações primárias. Então, como nós nos relacionamos com a nossa mãe ou com o nosso pai, é como nós nos relacionamos com os nossos parceiros, ou por exclusão, ou por excesso, ou dentro da dinâmica de cada um. Tem muitas pessoas que colocam mãe e pai em primeiro lugar e colocam o segundo relacionamento, a segunda família, em segundo lugar.
E por isso também o relacionamento não dá certo, a pessoa fica olhando para trás, né? Fica querendo devolver o que receberam dos pais e não foca no futuro, na sua nova família, na propagação daquilo. Então tem muitas pessoas que vão morar com a mãe, que não desgrudam da mãe, que se mantêm num mecanismo de manipulação até para com a mãe, e por causa disso também perdem seus relacionamentos, porque um adulto de fato inteiro, né, com seus 50% pai, 50% mãe, que não está buscando um pai e uma mãe fora e que já deixou a família, né, e está indo para o mundo de fato, ele não consegue se relacionar com alguém que está nessa dinâmica que ainda não cresceu. E por isso que há toda essa bagunça e confusão nas relações que há até hoje. Né? Então, o Tantra sistêmico ele também é o acesso para a plenitude do prazer e da felicidade. Né? Então, né, o Tantra, começando pela mente, né, a mente é o nosso maior órgão sexual, então, quais são os bloqueios mais comuns, né, para homens e para mulheres? É, homens têm vergonha de sentir ou de expressar suas emoções, né? Talvez para os homoafetivos nem tanto, mas para dentro de uma heteronormatividade, dentro de uma consciência coletiva, e isso vem, de fato, né, de berço, muitas vezes, do pai, da escola. Né? O menino chorou quando o professor brigou com ele no jogo de futebol da escola, os outros coleguinhas riram, e a pessoa simplesmente congela e coloca que nunca mais pode chorar na vida ou expressar seus sentimentos, e vão para o mundo e crescem e viram adultos completamente parede, né? Porque não podem ser vulneráveis, é motivo de vergonha. Muitos homens, assim como mulheres, né, têm essa falta de confiança. Essa falta de confiança vem do não se sentir suficiente em algo, ou porque compara o seu corpo com o corpo padrão, que a maioria dos casos é irreal para muitos homens, ou por dinâmicas realmente que faltaram, então eu não sou capaz, eu não sou bom o suficiente, né, para ter um relacionamento melhor, para conhecer uma pessoa mais interessante, e tudo aquilo que nós acreditamos se torna realidade, né? Se você acha que você pode, que você não pode, que você consegue, que você não consegue, isso é verdade, isso se manifesta. Muitas pessoas não sabem como abordar alguém, como chegar no outro. E também a falta de educação sexual, né? Como que os homens têm contato com a sexualidade, muitas vezes? Através da pornografia. Então, eles desenvolvem um mecanismo interno de que eles precisam ter aquela performance do filme, fazer aquilo que aqueles rapazes estão fazendo, que ele precisa ter aquele corpo, que ele precisa ter aquela virilidade, muitas vezes tamanho, né, de membro dos filmes. E aí, se eu não me enquadro dentro de uma dessas caixinhas, né, eu não me sinto confiante, sabe? E aí eu vou para as minhas relações tentando replicar aquilo que eu vejo, que eu aprendi com os filmes, porque realmente na escola não ensina educação sexual, muito menos nossos pais, e o tanto ele vem para trazer essa educação que faltou. Né? Eu sempre falo também que nós temos um grande problema aqui nesse país, que é a falta de educação financeira. Né? Nossos pais não aprenderam também, não nos ensinaram, nós não aprendemos na escola, e assim gastamos todo o dinheiro que criamos, nos endividamos, não sabemos poupar estrategicamente, fazer dinheiro a partir do dinheiro. E eu falo isso porque eu vivi isso na pele, né? Quem sabe da minha história. Sabe que eu já tive muita prosperidade financeira, cargos de chefia e viagens e oportunidades, experiências maravilhosas, das quais eu não me arrependo, mas eu não tive uma educação que me fizesse poupar um pouco daquele dinheiro, fazer um planejamento a longo prazo, investir. Eu simplesmente ganhava e gastava, né? E com a educação sexual é a mesma coisa. E é interessante, né, como educador tântrico, eu também
conheci, estudei o corpo feminino, a anatomia feminina, e é muita informação, né? Então, de fato, o que me parece é que muitos homens, né, homens héteros, sabe, não sabe um terço das potencialidades, né, de conexão e de prazer que ele pode proporcionar a uma mulher em todo o corpo dela e não só na região genital, né? Então fica muito fixo a uma parte específica do genital e porque não aprendeu todo o resto, né? Então o Tantra ele vem trazer esse autoconhecimento de você conhecer o seu próprio corpo, suas próprias emoções, suas próprias sensações, e de você levar isso dentro de um ambiente seguro também para o seu parceiro, numa relação de conexão profunda, né? Muitas mulheres têm vergonha do corpo, também por se comparar a padrões, né? Casos de mulheres há 20 anos casadas que ainda têm relações com seu marido no escuro, ou que não gostam de ficar por cima para que o marido não veja a barriga. Então, imagina, se tem uma relação no escuro, não tem um contato olho no olho. Imagina como que é essa relação desse casal fora desse ambiente de intimidade. Provavelmente também não tem conexão, né? Você não consegue ter no quarto, como é que vai ter fora? Muitas mulheres aprendem a sentir vergonha de sentir desejo, né? Ah, não pode tocar, tem que se preservar, tem todo um julgamento, porque se eu fizer tal coisa, eu sou puta, eu sou vadia. Tem até um complexo da psicanálise que se chama complexo de Madonna prostituta. E isso é muito comum, né? E faz parte do consciente coletivo, das dinâmicas heteroafetivas, né? Eu já ouvi muitos homens falarem, muitas mulheres concordarem. Durante muito tempo, eu meio que era reativo a tudo isso. E aí o campo da constelação, dentro de uma dinâmica muito profunda, me mostrou algo assim que caíram todas as minhas crenças nesse sentido, que é uma dinâmica muito mais energética, que não tem nada a ver com mente, e que para alguns eu já contei como é essa dinâmica, mas não vou trazer aqui agora, não porque eu sou maldoso, mas é porque esse final de semana nós teremos um presencial aqui em Florianópolis. Algumas pessoas que vão participar desse presencial estão aqui assistindo a essa aula, e eu não quero estragar esse momento dessas pessoas, que é um dos momentos mais lindos da dinâmica, que foi uma das dinâmicas mais lindas que eu experimentei, que eu pude me conectar, né, e de uma forma muito linda, muito profunda, com uma mulher, né, porque eu estava dentro de uma experiência sistêmica, desidentificado, né, de identidade de gênero, de preferências, enfim, e muitas crenças caíram por terra. Mas o complexo da Madonna prostituta é a mulher que serve para ser a mulher dos meus filhos, né, a dona de casa, o padrão, a bela recatada e do lar, e a mulher que serve para ser a amante, a fogosa, né, a que sente prazer e desejo sexual. Então, dentro do consciente coletivo e das crenças de muitas pessoas, né, o que os homens falam, né? Ah, eu pego várias, eu saio na primeira noite, mas aquela com quem eu saio na primeira noite não serve para ser mulher dos meus filhos, né? Para ser mulher dos meus filhos tem que ser a bela recatada e do lar. E aí entra toda uma discussão que não vale a pena aqui, de certo, errado, só estou trazendo uma dinâmica que ainda existe dentro das dinâmicas relacionais, que está ligada a esse complexo de Madonna prostituta. Tem muitas mulheres também hoje polarizadas no masculino, né? Vamos falar ainda na aula de hoje sobre as energias masculinas e femininas. Isso também é uma das partes chaves mais fundamentais do Tantra, do autoconhecimento,
né? Energia masculina e feminina não tem nada a ver com identidade de gênero, né? Ser homem, ser mulher, ser gay, enfim, não tem nada a ver com isso. E todos nós temos essa energia dentro de nós, e elas se manifestam e são úteis de acordo com as nossas dinâmicas relacionais, né? Como quem já é meu aluno sabe, né? Eu não sou as minhas identidades, eu sou o ator, e como ator eu posso interpretar qualquer personagem. As minhas personagens, elas são uma resposta àquilo que o outro demanda de mim, a uma dinâmica relacional. Então, quem sofre, né, não é o ator, quem sofre é a personagem, dentro de uma dinâmica relacional específica. Ou seja, ver é ser livre, eu posso mudar aquela personagem de uma forma que eu não sofra mais dentro daquela dinâmica relacional. Né? Então, tem todo um trabalho muito bonito que quem já fez a mentoria passou, né? Dentro dos níveis neurológicos da PNL, de um corpo extenso de conhecimento, né? Que eu consigo soltar as minhas histórias, né? E as minhas personagens sofridas de coitadinho, de qualquer coisa, né? Ah, eu sou carente, eu sou viciado, eu sou isso, tudo isso são personagens, né? Nada disso é quem você realmente é. Você é o ator que pode interpretar qualquer personagem. Então, a polarização no masculino, o masculino é uma energia, de fato, de criação, né? É uma energia muito usada dentro do campo profissional, principalmente para quando você tem cargos de liderança, de chefia, cargos de poder. Você precisa ter essa postura mais forte, digamos assim, porque senão você é comido, né? Você é devorado por quem está ao seu redor. As pessoas tentam, de fato, passar por cima de você. Então, dentro de uma dinâmica relacional, né, e hoje tem muitas mulheres em cargos de chefia, de liderança, e isso é maravilhoso e assim tem que ser mesmo, essa energia masculina ela é importante. Mas dentro de casa, né, de repente com o seu parceiro, seja ele homem ou mulher, não é essa energia, não é a executiva que vai para dentro de casa. Então, eu como Tiago, eu tenho uma personagem que é o filho, né, como eu me comporto para com os meus pais, eu tenho uma personagem que é como eu me comporto para com os meus amigos, eu tenho uma personagem terapêutica, que é o professor, né, que é o que eu estou fazendo aqui nesse momento, eu tenho uma outra personagem dentro das minhas dinâmicas afetivas. Então, quando eu estou com os meus pais, não é o professor que está ali, não é o terapeuta que está ali. Né? Quando eu estou num relacionamento, não é o terapeuta que está ali. Se eu levo o terapeuta, eu acabo com o meu relacionamento. Nas amizades também. Né? Então, muitas pessoas não sabem separar, elas ficam presas acreditando que são aquilo. E no fundo, ninguém nasce sabendo, né? A gente só faz aquilo que a gente aprendeu, e se não fazemos diferente é porque ainda não sabemos fazer diferente, né? Voltando um pouco até para a live que eu dei ontem, de linguagem cria realidade, muitas pessoas falam, eu não posso, eu não consigo, eu não sei, e você está certo. Aquilo que você fala, você de fato se torna real. Eu prefiro dizer, eu ainda não posso, eu ainda não consigo, eu ainda não sei. Uma simples palavrinha muda tudo. Porque eu não nasci sabendo, a pessoa que sabe um dia também não soube e aprendeu, né? E se pararmos para pensar, todo faixa preta já foi um faixa branca que nunca desistiu. Então, as pessoas hoje elas olham para algo e elas querem ser o faixa preta, né? E ficam inconformadas em serem faixa branca. E aí ficam frustradas, se culpam, se condenam, desistem, não se permitem a alegria do processo da evolução de faixas, do aprendizado, da conquista. E vem a reflexão, nós precisamos ser faixa preta em tudo na nossa vida? Será que de fato é necessário? Né? Muitos sabem que eu também dou aula de inglês, eu tenho formação em letras, e me comunico muito bem, falo muito bem, mas não tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado.
Então, eu entendo, por exemplo, que um faixa preta seria um doutor, um pós-doutorado dentro da área da linguística, né? Da área de letras. Então, eu não sou faixa preta em letras, mas aquilo que eu sei é muito útil para mim, para o meu trabalho, para as minhas dinâmicas relacionais. Então, eu não preciso ficar louco querendo ser faixa preta. E muitas pessoas entram nesse loop. E aí, quando a pessoa ela se polariza no masculino, ela cria essa barreira, ela não consegue ser vulnerável, né? Muitas vezes também vem a vergonha por saber que se pode fazer melhor. Sabe aquela sensação de eu não estou me entregando 100%, a pessoa está ali e eu estou me esquivando, e eu estou fazendo corpo mole, e eu estou fingindo. Então, vem todos esses sentimentos, todos esses comportamentos que são bloqueios que se manifestam pela mente, de fato, né, que bloqueiam todo o resto. Por isso que é muito importante também vários corpos de conhecimento para se trabalhar tudo aquilo que precisa ser trabalhado. E agora, entendendo as energias masculina e feminina. Por exemplo, homens que acessam seu feminino são mais artísticos, mais criativos, são capazes de se comunicar e comunicar as suas emoções. Mulheres que acessam o masculino tendem a ter menos medo, né, do perigo, a serem menos dependentes. E muitas pessoas entendem o feminino como passivo e o masculino como ativo, e generalizam isso nessa caixinha, né? E a energia feminina ela não é tão passiva como muitos acreditam. É uma energia impetuosa, é uma energia apaixonante, ardente. O feminino ele é amplo, né? E o masculino ele é estreito, específico, executor, né? Então, o feminino cria com criatividade, o masculino executa, né? E Bert Hellinger diz que o sucesso está na energia focada e centrada no essencial, no amplo, não a força. Então, o masculino, né, ele dá espaço, ele meio que protege essa amplitude, para que essa dinâmica para que ela possa se manifestar, e daí ele poder fazer o que precisa ser feito dentro dessa dinâmica. Então, quais são as propriedades da energia masculina? É de manter a base sólida e um receptáculo para que o feminino possa se manifestar, para o feminino dinâmico poder se manifestar, né? Essa energia ela é centrada, ela é sem escolha, ela é mais observadora, desapaixonada, estável e imparcial. Já a energia feminina, ela cria uma dança apaixonada da vida, né? E ela é protegida por esse masculino estável. É uma energia dinâmica, de desejo e paixão, é uma energia mutável, criativa, nutritiva e de vulnerabilidade. Homens e mulheres possuem a energia masculina e feminina em si, e em qualquer dinâmica relacional, seja ela entre homem e mulher, homem, mulher, né, existe essa dança das polaridades. Quando o masculino e o feminino se juntam, eles criam amor, eles criam vida, eles criam alegria. Então, falando um pouco da dança das polaridades, dois masculinos fortes são amigos, né, grandes amigos. Percebam que homens se relacionam, na verdade, com homens, né? É só o sexo que vai para a mulher, se vocês pararem para ver. Porque eles conversam com os outros homens, estão com os outros homens, tem aquela dinâmica, né, muito fiel, muito leal, muitas vezes, muito bonita. E aí a parte da sexualidade, sim, quando é um heteroafetivo, ele vai buscar no feminino. E as mulheres também, né, são grandes amigas. Existe uma competitividade maior, enfim, porque são amplas às vezes, o homem é mais estreito, mas estão sempre ali juntas, compartilhando, conversando, se apoiando. Então, dentro de um casal, independentemente de ser homem-homem, mulher-mulher ou homem-mulher, se não há essa
polarização das energias, ficam 2 amigos ou 2 amigas, né. E isso não tem nada a ver com comportamento, isso não tem nada a ver com identidade, né. Você pode ter 2 mulheres extremamente femininas, assim, fadas encantadas, se relacionando, e dentro da dinâmica relacional, na intimidade, uma polariza no masculino e a outra no feminino, porque senão ficam só 2 amigas, né. A mesma coisa entre 2 homens. E aqui é importante também, entender a diferença, né, e trazendo aqui já para o autoconhecimento, do que é hipossexual e hipersexual. Pessoas hipossexuais têm dificuldade de explorar ou de experimentar a sua sexualidade, né. São pessoas mais racionais. Por outro lado, pessoas hipersexuais possuem muita energia sexual, sendo um desafio gerir esse excesso de energia, né, um desafio, de como usá-la para comportamentos positivos e saudáveis. As pessoas hipersexuais, normalmente, elas usam essa energia sexual para anestesiar outras dores. E aí que surgem os vícios e as compulsões. Então, vamos falar um pouco sobre vícios e compulsões. Nada mais é do que a tentativa de preencher com algo externo a mim um vazio que é interior. E, obviamente, eu nunca vou conseguir preencher com algo externo algo que é interno. Então, tem muitas pessoas que vão para o álcool, vão para as drogas, vão para a pornografia, para o sexo descontrolado, para tentar compensar e preencher esse vazio, né. Isso quando não misturam tudo, né, precisam beber e estar bêbados para ter relações, ou ter relações fazendo uso de drogas. Então, é um mau uso dessa energia sexual, desse excesso de energia, que a pessoa não aprendeu, né, e tá tudo bem, como eu disse, ninguém nasce sabendo, você só faz aquilo que você aprendeu. Por isso que existe terapia, para te mostrar novos caminhos para que você obtenha novos resultados. A pessoa canaliza aquela energia, que é uma energia de vida, de criação, de sucesso, de prosperidade, de abundância, de prazer em todos os sentidos, para algo destrutivo e disfuncional. E ela acredita que ela é aquela pessoa, que ela não tem solução e, na verdade, é uma personagem que sofre. Então, o Tantra, ele ensina a como usar essa energia de uma maneira saudável. E aqui eu acredito que termina os slides, eu tenho mais conteúdos. Até aqui tudo bem? Está fazendo sentido para vocês? Estão gostando? Legal, maravilha. Fico feliz com todos vocês aí. Voltando então para a parte que não está aqui nos slides, então quais são os desafios, né, para uma pessoa hipossexual? Né? Lembrando, hipo é a baixa energia sexual, a baixa libido, e hiper é o excesso dessa energia, né? Então, o desafio para uma pessoa hipo, né, é sair da mente racional, né, sair fora desse entorpecimento e dessa desconexão com o corpo, né? Então, a pessoa ela se desconecta do corpo, ela anestesia o corpo, né? Para mulheres, o desafio é de se entregar, de relaxar, se permitir a liberação de orgasmos, né? E de soltar a necessidade de controle. Existem hoje muitas mulheres controladoras dentro dessa dinâmica, que são dinâmicas de autoproteção, que é o que elas sabem fazer e o que fazem sentido para elas, e elas não conseguem relaxar nem dentro de uma intimidade. Para homens hipossexuais vem a impotência sexual, né? O sair da mente do autojulgamento, da autocondenação por se comparar ao corpo do outro,
Então, o homem, o desafio dele é começar a sentir essa excitação sexual natural, né? Sem uso de remédio, sem uso de pornografia, sentir isso no corpo saindo da mente de fato, né? Ambos, tanto homens e mulheres, possuem um menor desejo, uma menor libido, né? E precisam construir, desenvolver essa resistência e essa energia sexual em si. E o Tantra, ele traz exatamente esse caminho, esses ensinamentos, técnicas, né? Não é só a massagem, existem técnicas respiratórias, existem meditações, existem práticas, movimentos que trabalham tudo isso. E aqui eu vou, daqui a pouco, fazer um parênteses de novo com o trabalho do Tantra sistêmico, né? Como que a parte sistêmica trabalha com essas questões. Já a pessoa hipersexual, que tem muita energia, né, normalmente ela não tem o controle sobre ela, né? Elas usam o sexo como uma droga, de fato. Por quê? Porque a energia sexual, né, ela produz altos níveis de serotonina, de dopamina e de adrenalina, né? E isso são experimentados através de um orgasmo. E essa sensação, ela é bem similar à sensação que as drogas produzem. Por isso que as pessoas ficam viciadas nesses estímulos. Então, muitos se colocam em relacionamentos tóxicos por causa disso. Né? Então, para a mulher hipersexual, ela tem esse conflito, essa luta interna desse complexo de Madonna prostituta. Né? Eu sinto essa energia forte sexual, mas eu não posso ser assim, porque senão eu não vou ser julgada, vou ser condenada, etc, etc, etc. E aí ela não se sente digna de amor, se sente digna de permanecer num relacionamento de longo prazo. E para o homem hipersexual também é uma luta contra a fidelidade. Né? Ele tem tanta energia que ele quer sair tendo relações com todo mundo. Ele tem vício em sexo, tem vício em pornografia. Então, ambos precisam aprender como aproveitar seu alto desejo sexual, né? Se responsabilizar por suas ações e ter relacionamentos positivos. Mafá, bem-vinda, querida. Fico feliz em vê-la aqui conosco. Falando um pouco do Tantra sistêmico para vocês. O que acontece? Nós, como adultos, como eu falei, ninguém nasce sabendo de nada, né? Nossa mente é um computador que ele é programável, por isso que cada um roda um programa diferente, tem um comportamento diferente no mundo. E esse comportamento, por incrível que pareça, ele é o registro que vem desde a barriga da nossa mãe até os nossos 6, 7 anos de idade, que é onde se definem todos os nossos traços de caráter, que é o que explica a bioenergética, dentre outros. E nós passamos, como adulto, a rodar no mundo experiências, registros e memórias, muitas vezes infantis. Por isso que a hipnose, muitas vezes, é uma ferramenta tão poderosa e instantânea, imediata, porque a pessoa ela tem uma dificuldade, a gente acessa aquele registro infantil e aquilo se libera, porque quando ela acessa como adulta, ela vê que aquele registro é tão bobo que não faz mais sentido ela rodar aquilo. E aí, dentro do Tantra sistêmico, nós trabalhamos a gestação, o nascimento, as primeiras horas de vida, até os 7 anos. E isso traz a forma como nós nos relacionamos no mundo, né? Nossas relações como um todo. Já na parte da sexualidade, no fundo, o registro ele se dá na puberdade. E os estímulos e opressões, repressões que temos durante a puberdade. E nós nos comportamos também de acordo com esses estímulos, com esses aprendizados, né? Então, se o menino ele foi forçado, ele teve um estímulo de pornografia, ele vai para o mundo replicando aquilo que ele aprendeu.
se a pessoa, muitas vezes, ela aprendeu a sentir dor, ela vai para a vida adulta sentindo dor. Se ela não teve prazer, ela vai para a vida adulta e não tem prazer. Né? Então, existem muitas mulheres de 40, 50 anos que alegam nunca terem tido um orgasmo, sempre fingirem orgasmos, porque já na puberdade assim foi a vivência. Eu compartilho, né, a minha experiência, eu sempre compartilho as minhas experiências nas minhas mentorias, e eu tive também uma iniciação precoce, que eu não classifico como abuso, né, foi um primo, acho que 2 anos mais velho, enfim, e tinha ali uma brincadeira de criança, na verdade, não era nada muito profundo, etc., mas era algo escondido, né? E qual que era a dinâmica? Eu tinha que ficar quietinho. Eu não podia me mexer, eu não podia fazer barulho, porque as pessoas de fora não podiam saber, não podiam perceber aquilo, né? Então, como que eu me percebi adulto nos meus relacionamentos íntimos? Eu era uma pessoa mais travada. Eu não conseguia relaxar, né? Então não era aquela pessoa de sons e sensações e movimentos. Eu era muito mais mecânico, porque esse registro na minha puberdade é que ficou rodando na minha vida adulta. Então, o tantra sistêmico eu também consigo fazer a reconstrução da puberdade, né? Fazer o preenchimento daquilo que me falta, dos meus 50% pai e mãe, para eu me tornar inteiro e não fragmentado e parar de procurar aquilo no mundo, né? Tentar compensar no outro aquilo que falta em mim. E aí sim, né, depois de se trabalhar esses registros, desde a gestação até os 7 anos e depois da puberdade, que aí sim a gente consegue corrigir as nossas relações, né, as nossas relações secundárias, as nossas dinâmicas relacionais. Por quê? Porque as dinâmicas relacionais é um reflexo das dinâmicas primárias. Então, se você não corrige as primárias, se você exclui, toda exclusão gera uma compensação. E onde isso se compensa? Exatamente através dos vícios, através das compulsões. E aí, para encerrar a aula de hoje, eu vou trazer para vocês um pouco desse caminho sensorial, né? E passar um exercício muito simples, que é simplesmente um exercício de conexão que falta em muitos casais, né? Então, o nosso estímulo hoje, ele é totalmente visual, né? Foi assim que aprendemos. Muitas vezes, numa intimidade, nós estamos totalmente na mente e nada no corpo, né? Luz apagada, então você está numa relação, mas pensando em outra pessoa, criando histórias e fantasias na sua cabeça e não vivendo de fato aquilo que está acontecendo, não conseguindo olhar para a pessoa, não conseguindo relaxar e tudo mais. Então, eu vou trazer um exemplo bem interessante que dialoga, né, com a forma que nós nos comportamos. A nossa primeira fonte de prazer é através da boca, né? É o leite materno, é o alimento, né? Se comer não fosse prazeroso, provavelmente não comeríamos, não teríamos essa vontade. Então, esse é o nosso primeiro estímulo. Só que como que nós almoçamos e jantamos hoje? Né? Nós estamos, de fato, ali presente na comida, no prato, saboreando cada garfada, sentindo o cheiro, apreciando a composição do prato, se deliciando naquele momento, né, de alimentação, ou nós estamos comendo assistindo televisão, estamos comendo mexendo no celular, né? Estamos comendo pensando com pressa, porque temos um monte de coisas para fazer e temos que comer logo para fazer as coisas que nós temos que fazer.
Então, como que vocês comem hoje? Como que vocês se alimentam? Vocês estão ali, de fato, presentes num ritual gostoso, sagrado naquele momento? Ou vocês simplesmente engolem a comida o mais rápido que vocês podem para correr e fazer as outras coisas da sua vida? É exatamente a forma, muitas vezes, como nós comemos, que nós levamos para as nossas relações sexuais. É, homens hoje gozam muito rápido, porque é esse estímulo do filme, da pornografia que desenvolveram e não conhecem um caminho de prolongamento, de excitação, de expansão. É muito papum, né? Deixando muitas vezes mulheres frustradas, não sabendo como explorar ou trazer o prazer para a mulher. E vai para essa relação, para esse outro nível de prazer também com a mente não ali, né? Vai, chega, faz, aí já se veste, já vai embora, não tem um momento juntos, não tem um diálogo, não tem uma conversa. Então, hoje, muitas relações se limitam a isso. E o Tantra é exatamente trazer os sentidos, né? Sair só da mente. Então, estava eu andando no mercado pela prateleira de chocolates, né? E aí, várias opções de chocolate. E aí, primeiro estímulo é visual, né? Qual chocolate vai me chamar a atenção, né? E aí esse chocolate me chamou a atenção, porque ele diz aqui caramelo salgado. Aí eu falei, caramelo salgado? Interessante. Não conheço, curioso para experimentar, né? Então, meu primeiro estímulo foi visual, é a embalagem, é o que está escrito na embalagem, pode ser o preço também. Se fosse, sei lá, R$ 100 essa barrinha, talvez eu não comprasse. Então, tem vários fatores visuais que acessam a minha mente e um diálogo primeiramente racional que me faz optar em provar esse chocolate ou não, né? E assim somos nas nossas dinâmicas relacionais, quando estamos paquerando, né? Então, primeiramente existe um estímulo visual que faz que alguém ou algo chame mais a atenção, desperte mais o nosso interesse do que outro algo, e aí avaliamos de fato se aquilo é interessante ou não, se gostamos ou não, para dar um próximo passo, né? Qual foi o próximo passo? Pegar esse chocolate. Então, quando eu pego ele, eu vou para uma sensação mais tátil, né? Do peso, da embalagem, da textura. Muitas vezes, a gente pode tentar sentir o sabor, né? Às vezes fazemos isso com comida ou com perfumes, com desodorantes, com produtos de limpeza, para ver se realmente aquilo tem um cheiro, um gosto agradável também. Então, você sente, você toca o chocolate. E aí, o que eu poderia fazer com esse chocolate? Eu posso rasgar isso aqui e enfiar toda essa barra na minha boca e engolir ela de uma vez. Ou eu posso abrir essa embalagem com um pouco mais de delicadeza, pegar só uma parte do chocolate, né? E provar esse chocolate de uma outra forma, de uma outra maneira. Então, eu vou provar esse chocolate agora com vocês. E esse é um exercício, é uma percepção interessante de fato. Né? Então, agora, eu desnudei o chocolate. Então, eu olho para o chocolate, eu vejo a cor dele, eu sinto a textura dele sem essa embalagem. Agora sim, eu consigo sentir o cheiro do chocolate. E ao respirar, começa a despertar em mim sensações. Muito bem, quem tiver chocolate pode fazer também esse exercício, é bem bacana. E o cheiro é tão bom, gente, que eu ficaria aqui, sei lá, acho que uns 10 minutos fácil só respirando o cheiro desse chocolate. E assim, de eu respirar, a minha boca saliva. Então, quanto mais eu respiro, algo começa a acontecer no meu corpo quando eu faço isso. Então, eu começo a sair da mente, a sair daquele estímulo visual que no primeiro momento me atraiu para o chocolate,
E começo a... Gente, é maravilhoso, de fato, sentir o aroma desse chocolate. E aí eu posso brincar com esse chocolate, eu posso, sabe, posso passar ele na minha boca, posso cheirar novamente, posso tocá-lo mais uma vez, né. Então isso vai abrindo meus estímulos, as minhas sensações. E aí eu posso dar uma pequena mordida, e agora eu não estou mastigando, eu estou experimentando o sabor dele. Ou seja, nesse momento eu estou 100% presente nesse chocolate. Eu não estou pensando em outra coisa, eu não estou criando imagens do que é esse chocolate, eu estou simplesmente nessa experiência sensorial. Hum, e ele é delicioso. Então o tantra, também é esse caminho de conexão, né, de profundidade, de sexualidade. É você prolongar a recompensa e você ficar nos estímulos, na sensação, né, no momento presente. Tem uma outra dinâmica interessante também para fazer com vocês. Só um momentinho. Aqui tem minha garrafinha básica de água, né, muitos já conhecem. Ela é ótima, inclusive, para fazer as trilhas aqui de Florianópolis. E suponhamos que aqui dentro dessa garrafa, até a boca, esteja o líquido mais delicioso do mundo, o líquido mais prazeroso do mundo. E isso é dado a mim. Eu posso simplesmente abrir a tampa, né, pegar essa garrafa e fazer. Ao fazer isso, eu não vou beber nem 30% do conteúdo que está nessa garrafa, e todo o resto do conteúdo será desperdiçado. É isso que nós fazemos com a nossa energia sexual. Com uma ejaculação de 2 minutos, numa simples masturbação, num sexo sem qualquer conexão, que você vai lá, usa o corpo da pessoa para se satisfazer, goza, põe a roupa e vai embora. Você pega todo esse líquido que existe dentro de você e faz em 2 minutos e desperdiça todo o potencial que existe dentro de você. O Tantra, ele vai te dar exatamente o canudinho para você poder aproveitar esse líquido pouco a pouco numa experiência sensorial que faz toda a diferença. Contudo, não adianta você ter um canudinho que ele está sujo, que ele está enferrujado, né? Você precisa limpar esse canudo. E aí a parte terapêutica, a parte sistêmica, é exatamente para corrigir, para limpar esse canudo, para que você não mais faça isso e para que você também não tente beber isso de canudinho com canudinho que está entupido, com canudinho que vai atrapalhar o sabor dessa bebida. Então, esse é a proposta, o autoconhecimento que o Tantra traz. E aí, dentro das dinâmicas relacionais, tem um exercício que ele é muito simples, muito, muito simples e muito, muito profundo. Que é simplesmente uma pessoa se sentar de frente para outra, e aí você leva uma mão no coração da pessoa, e a outra pessoa leva a mão dela no seu coração, e aí você pega e apoia com a sua outra mão.
né? Então, suponhamos que esse celular é a mão de alguém sobre o meu peito, e eu vou ir sobre a mão da pessoa, apoio, né? E a minha mão está sobre o peito da outra pessoa, e a outra pessoa também apoia a minha mão sobre o peito dela. Então, a gente faz uma conexão de coração para coração, né? E é acolhido, é recebido, é bem-vindo dentro dessa conexão. E aí você olha dentro dos olhos da pessoa e mantém o seu olhar no olho da pessoa e vocês começam a respirar juntos. Uma respiração em que vocês sintam todo o corpo. E falando aqui agora parece simples demais, parece bobo demais, né? A mente racional que tudo critica, que tudo condena, que distorce, omite, generaliza os fatos, né? Vai dizer, eu não vou fazer isso é bobagem. Não acredito nisso que ele está falando. Né? E aqui vem o conhecimento, que crenças limitam, experiências libertam. Né? Por isso que é o ato de experimentar. Faça, mas se entregue de verdade, se permita. E aí você chega às suas próprias conclusões. E essa dinâmica, ela pode ser feita entre pais e filhos, né? Ela pode ser feita com amigos, ela pode ser feita entre profissionais e no relacionamento, né? Íntimo afetivo. Então, o simples olhar no olho da pessoa, sabe, quando você olha no olho da pessoa, você está dissolvendo as imagens que você tem da pessoa. E você está se conectando com a pessoa como ela realmente é. Então, vem naturalmente um sorriso, uma alegria, um bem-estar, uma admiração, e isso é recíproco. Isso é um dar e receber, é um respirar junto, é um se conectar, né, com imensa profundidade. E tem muitos casais que não se olham nos olhos, que não conseguem criar esse olho no olho. Essa admiração, essa apreciação, esse respeito, esse respirar. Então, esse simples exercício, ele faz toda a diferença nas relações. Então, o conteúdo de hoje é esse, né? Eu sempre tento fazer conteúdos aqui curtinhos para não segurar muito tempo de vocês. Gratidão a todos que vieram. Eu pretendo continuar com esse trabalho, provavelmente semana que vem eu faça mais uma nova aula. Enfim, o conteúdo é vastíssimo, né? Aqui dá para a gente ficar um ano só falando sobre os caminhos do autoconhecimento, do tantra, da intimidade, que mais uma vez nada tem a ver com sexo. Sim, tem a ver, mas não é. Vai muito além disso. Então, provavelmente terça-feira que vem eu faça uma nova aula. Quinta-feira agora, eu vou fazer um workshop de constelação, né? Está aqui a Andrea, está aqui a Thalita, que são terapeutas, inclusive, que trabalham comigo dentro desse campo. Então, quem quiser participar é bem-vindo, né? No workshop tem uma contribuição de participação de R$ 50, afinal somos 4 terapeutas, né, trabalhando. Tem a Alice também, que vai dar um suporte. Quem quiser constelar questões pessoais, enfim, pode falar comigo. Quer constelar, Mafal? Quer assistir? Quer assistir? Tá bom. E também dúvidas, né, sobre outros processos terapêuticos, sobre o Tantra, estou à disposição, todos vocês têm meus contatos, né? Alguns de vocês vão estar na vivência de sábado agora aqui em Floripa, são muito bem-vindos. A gente vai fazer um trabalho lindo dentro do Tantra sistêmico, ou seja, trabalhando as questões de puberdade, essas reconstruções, desses vazios interiores de pai, de mãe, e trabalhar as relações de uma maneira muito profunda, muito bonita.
E provavelmente terça-feira que vem eu volte para fazer mais uma aula, né? Eu vou desfrutar agora da forma que eu ensinei para vocês esse chocolate, que é muito gostoso. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Quiser aproveitar, pode perguntar agora. Não? Beleza. Então, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos, né? Gratidão aqui pela presença. Tivemos 16 pessoas ao vivo. E vejo vocês na próxima terça ou na quinta, então, quem quiser participar, tá? Do workshop, só me escrever que eu oriento melhor. Tchau, tchau.